Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um programa, mais um encontro do Entre Elas. E hoje a gente bate um papo super legal, bacana. Vamos falar sobre nutrologia. Você sabe o que é um médico nutrólogo? Você sabe, Marilene? Mais ou menos, Regina, mas eu estou com tanta curiosidade desse programa. E para isso a gente convidou aqui o competente nutrólogo, o doutor Guilherme Guimarães. É ele que vai bater um papo com você. Já vai olhando, já vai apreciando e já vai curtindo esse programa. Dando like, né, Regina? Exatamente. E lembrando sempre que o podcast Entre Elas é o de maior audiência do sul do estado, por causa da sua participação. Vamos começar agora. Bem-vindo, doutor Guilherme. Obrigado. Doutor, o que é a nutrologia? Primeiro queria, antes de tudo, agradecer o convite de vocês. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Estou me sentindo muito à vontade. Fui muito bem recebido. E estando do lado de duas pessoas que são referência aqui na cidade. Obrigada. Antes, qualquer lugar que a gente chega, falar o nome de vocês, a gente... a pessoa já sabe quem é, então fico muito, muito lisonjeado. Mais uma vez agradeço aí o convite e espero a gente bater um papo legal aí durante essa tarde. E em relação à nutrologia, é uma definição muito ampla, Então, assim, muita gente às vezes confunde com outras áreas, não sabe o que trata, mas de uma forma resumida, a nutrologia é uma especialidade médica que ajuda principalmente no tratamento dos pacientes em relação à sua alimentação. Então, isso tanto em ambiente hospitalar, tem paciente que às vezes depende de uma nutrição para se alimentar adequadamente dentro do ambiente hospitalar, e isso hoje também mais difundido nos consultórios e no dia a dia. Então, a nutrologia é uma área muito ampla que seria até difícil a gente, em poucas palavras, definir. Mas, de forma geral, é uma especialidade que auxilia na nutrição do paciente, Em qual seria a melhor alimentação, dependendo do ambiente que a pessoa está, se seria no hospital, ou em casa, enfim. E da melhor forma para a gente nutrir esse paciente. E dentro disso também tem algumas doenças que são ligadas nessa parte da nutrologia, que mais especificamente a gente atua para poder tentar melhorar. Então tem as hipovitaminoses, alterações de vitamina D, vitamina B12, que o pessoal conhece mais, tanto um quadro de anemia. Então essa é uma área muito grande, muito rica, e que acho que como vocês, todo mundo assim tem interesse, curiosidade, e uma área fácil de se apaixonar, assim. Eu imagino. E mais hoje, com a preocupação que existe quanto à alimentação, Sim. Eu acho que deve ser assim um grande barato esse negócio. Mas eu vou contar um negócio para vocês. Vamos lá. Eu tenho um coleguinha que faz pilates comigo. Uhum. E ele era, não sei se é a palavra certa, muito obeso. Uhum. Ele era um super obeso. E ele tá emagrecendo. Ele é um jovem, sabe? Um jovem bem-sucedido em sua profissão. E ele vem emagrecendo. E eu falei, Lucas, conta agora, porque eu adoro saber a vida dos outros, sabe, doutor? E eu assumo isso. Uhum. Então eu chego lá no Pilates, eu falo, e aí, pessoal, como é que foi o fim de semana? Pode me contar em detalhes que eu adoro saber a vida dos outros. E aí ele falando que ele conseguiu achar a chave, Ele tem um problema de obesidade desde criança e tal. E ele conseguiu achar a chave, virar essa chave. E ele falou, olha, Regina, eu tenho uma médica, uma endocrinologista, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho nananana. Eu tenho um personal que me acompanha, eu faço aeróbica, eu faço musculação, eu estou aqui no Pilates com você, mas eu só consegui resultado o dia que eu fui para o médico nutrólogo. Uhum. Nutrólogo. Aí eu falei, mesmo? Ele falou assim, foi ali que eu consegui o resultado. Bom. Porque eu fui fazer exames para saber carência de vitaminas, etc, etc. E ele é uma médica que ele tem, acho que é de Vitória, se eu não me engano, e ele falou, e ela me orienta no que eu devo fazer, as estratégias de alimentação. Eu falei, nossa, que coisa maravilhosa, fulano. Quase que eu falei o nome dele agora. É muito maravilhoso isso. Então, assim, existem doenças, porque hoje a obesidade, enfim,
começam a enxergar que é uma doença Sim. muito séria, né? Que é progressiva, letal, incurável, né? Até que, enfim, as pessoas entenderam isso. E você precisa de um leque de profissionais para, né? É uma doença multifatorial. Exatamente. E ele falou, eu só consegui resultado o dia que eu fui para uma nutróloga. Então, hoje, igual você estava falando no início, né, que poucas pessoas sabem o que é a nutrologia, apesar de ser uma especialidade que já existe há muitos anos, ficou mais difundida agora, né? Tá Sim, essa mais na preocupação moda. com a alimentação. A própria população evoluiu muito em relação à atividade física, a se preocupar com a alimentação, essa busca por saúde e longevidade, e esses resultados vêm muito dessa busca. E uma coisa que eu brinco, assim, que eu falo com os pacientes, que muitos às vezes procuram a gente por estética, e não tem problema nenhum nisso, Não. e acabam ganhando de brinde saúde. Saúde. E muitos buscam a gente por saúde e acabam ganhando de brinde a parte estética. Então, dentro da nossa especialidade, eu falo que eu não atuo sozinho. Então, eu preciso de outros profissionais, igual você falou, né? A obesidade hoje é vista como uma doença. Sempre foi antigamente um paciente obeso muito estigmatizado, Muito, né? muito, que muito. era o termo assim, era gordo, preguiçoso, Não tem a força pessoa de só vontade. é gorda por conta daquilo, Aham. sofre N preconceitos assim, e ninguém nunca olhou para esse público, às vezes com mais atenção ou com carinho. E às vezes a pessoa tenta, e às vezes ela vai na academia e ela vê outras pessoas que elas têm a sensação que não vai atingir aquele objetivo, acaba desistindo, então volta. Então eu tenho muitos relatos de paciente, eu estava triste, chateado e desconto na comida. Aí eu comi, aí eu fiquei mais chateado ainda, falei, vou comer tudo, um pote de sorvete inteiro. Então a gente tem que ter essa multi-equipe, né? Tanto o nutrólogo, a nutricionista, às vezes o personal, né? O educador físico, o próprio psicólogo, o próprio psiquiatra. E às vezes também outros médicos de outras especialidades, quanto mais o paciente consegue entender isso e esses outros profissionais também, a gente acaba tendo um resultado melhor. Então, provavelmente, esse amigo, né, que você relatou, ele teve esse apoio não só do médico nutrólogo, mas também de toda essa equipe. E hoje a gente busca, né, o tipo de tratamento que a gente oferece, e muitas vezes eu tento explicar isso para o paciente, que às vezes não é só usar a medicação do momento ou fazer a dieta do momento. Aham. É ter essa visão geral 360 graus do paciente. Tanto a necessidade que ele precisa ter um acompanhamento e do esforço que ele tem que fazer também. Não adianta ele usar uma medicação só como muleta. Eu falo que ele tem que utilizar, às vezes, como uma corda que vai tirar ele daquele fundo do poço, né, que ele está. Mas que a gente tem que usar isso para ele aprender a depois andar com as próprias pernas. Eu conversando com ele, sabe, Marilene? Aí eu virei e falei assim, amigo, vou chamar de amigo. Amigo, quer saber uma verdade? Médicos cuidam de doenças. Um nutrólogo cuida da saúde. Porque ele é uma área que você pode equilibrar seu corpo inteiro. Então, vamos falar de saúde. Vou eu num nutricionista, né? Aliás, eu luto a minha vida inteira contra a obesidade. Fui eu no nutricionista esse ano, me dei muito bem com ele, muito bom. E aí eu fiz uma série de exames com ele. E aí eu estava com 66 anos, hoje eu tenho 67. E aí ele falou, Regina, vamos ver. Você tem 66 anos. Então, 66 anos é minha idade cronológica. Vamos à sua idade metabólica. Eu, idade metabólica? Ele Regina. Quanto o seu corpo tenha. Aí eu falei, 72 ou 74. Uma coisa assim. Eu sei que eu falei, caramba, gente, existe esse negócio de idade metabólica? Vamos falar sobre isso, doutor? Explica, que eu não entendo, não. Tem sim. A gente fala, né, a idade cronológica nossa é a idade que você, teoricamente, ele tem no RG, né? Porque às vezes tem muito... Alguns pacientes mais antigos têm aquela coisa que ia registrar os filhos tudo numa vezada só. Então, mas assim, hoje, majoritariamente, a idade que você tem ali no seu RG. E isso é algo que a gente não pode mudar. Então, você nasceu nos X anos, somado ao tempo que passou, você vai ter aquela idade. E a idade metabólica, né, seria a idade que você apresenta, o seu organismo apresenta. Então, eu tenho certeza que em algum momento vocês conheceram alguém que falou assim, nossa,
Eu tenho... Não, mentira que você tem 70 anos. Você tá muito bem para quem tá com 70 anos. Eu falei, a Marilene deve ter a idade... Eu comentei com o meu nutricionista, que também conhece a Marilene. Falei, a idade metabólica de Marilene deve ser de 50 anos. Porque ela se cuida, porque ela faz ginástica, porque ela se alimenta eu bem. tenho 80. Então, mas conhecendo a senhora, e não é porque eu tô aqui puxando o saco, mas é visível que se a gente pegar um rastreio da população, assim, que a imagem que você tem de uma pessoa de 80 anos é completamente diferente. Sim, sim. Então, se a gente fizer um exame de bioimpedância, né, que às vezes dá esse resultado lá, ele vai mostrar a idade cronológica e a idade metabólica, com certeza vai estar menor. E o fator, assim, obesidade conta muito para isso. Tanto que você pode... a gente acaba ouvindo muito isso, né? Às vezes o paciente que faz bariátrica ou que fez algum tratamento, que emagreceu, você fala, nossa, como é que você rejuvenesceu, tá mais novo, tá mais bonito, a pele fica mais bonita, a disposição. Então, tudo isso daí conta. Então, a idade que a gente apresenta hoje, eu falo que realmente a gente consegue mudar e ser diferente do que está no nosso RG, mas precisa, né, ter uma alimentação adequada, atividade física regularmente, fazer ter uma qualidade de sono, né? Hoje, infelizmente, por conta da correria do nosso dia a dia da sociedade, a gente acaba às vezes abrindo mão desses pilares em prol de outras coisas, mas que acho que o maior investimento que a gente tem é na saúde. Então, doutor, a gente morre por idade cronológica. O que é velhice, né? O que é velhice? Velhice, cada dia que passa, eu que tenho 2 pais idosos em casa, eu me convenço mais de como a velhice é, como é que eu vou dizer, simbólica, vamos colocar assim, né? Eu estava vendo essa semana o aniversário de uma tia de um amigo meu de 107 anos. Então, assim, eu tenho um pai de 88, mãe de 88, meu pai parece ter mais de 100, né? De tão detonado que ele está. Aí eu te pergunto, doutor Guilherme, a gente morre de velhice por idade cronológica ou por idade metabólica? Tipo assim, eu posso ter 70 anos e ter uma idade metabólica de 90. Sim. E eu posso ter 90 anos e ter uma idade metabólica de 70. Afinal de contas, a gente morre de quê? Essa é uma pergunta, acho que muito ampla, Muito assim, profunda. né? Muito profunda, né? Até filosófica, assim, se a gente fosse pensar. Mas eu acho que quanto mais saudável você tiver, obviamente que você vai conseguir prorrogar isso, né? Empurrar essa morte, né? Mais para frente. Então, se a gente fosse pensar assim, matematicamente ou na área da medicina, seria pela falência dos órgãos. Então, assim, não tendo nenhum acidente grave nem nada, quanto mais você desgastasse a máquina corpo humano, mais próximo você estaria de não ter mais saúde, não ter mais vida. Então, eu acho que... Então, a gente tem que ter olho na idade metabólica. Com certeza. E não na cronológica. Tanto que outra coisa importante também é a idade mental, assim, né? Então, o outro pilar mental importante seria essa parte de como você está mentalmente bem, né? O quão bem mental você está lidando com as coisas, você está vivendo aquilo ali e às vezes não sobrevivendo. Porque às vezes também tem esses casos de paciente que tem 90, 100 anos, mas está acamado. E é uma outra coisa que a gente bate muito no consultório lá, que eu falo a importância, que músculo hoje é a maior riqueza que a gente pode ter. Então, eu sempre ouvi dos mais antigos, assim, né, que às vezes o paciente mais idoso ia falecer por diarreia, eles até usavam um termo, né, queda e caganeira. Isso mesmo. Porque era a maior chance do paciente idoso ter fratura e uma desidratação, algum distúrbio hidroeletrolítico. E esses ensinamentos populares, às vezes, não é tão bonito de dizer, mas é uma coisa que é verdade. Porque o idoso com diarreia, ele acaba afetando a função neurológica. Eu não sabia disso. Ele vai ficar mais desidratado, vai ter outros problemas. Começa a ter desorientação, né? E o músculo hoje é o que sustenta a gente. Então, acho que a maioria da população tem essa falsa impressão que o que sustenta a gente são os ossos, e não são. Não são. O que vai te erguer e que vai fazer você não ser aquele idoso dependente, né, em casa, acamado, é você ter músculo ou não. Então, hoje, acho que é a maior riqueza que o ser humano pode ter em relação à parte de saudabilidade,
é a conquista de massa muscular. A gente acreditava que o que sustentava o esqueleto eram os ossos, hoje a gente sabe que é músculo. É o Mas músculo. você sabe uma coisa, eu vou bem te contar uma coisa, vou bem contar uma coisa, Marilene. Eu estava vendo no Instagram, uma senhora foi entrevistada porque ela fez 105 anos, né? E a família em volta dela, e ela toda dinâmica, e ela cozinha, e ela faz o almoço de domingo da família, e ela faz isso, faz aquilo. Aí a repórter pergunta: o que se deve tantos anos de vida? Como é que a senhora chegou até aqui tão saudável? Ela virou e falou assim: por 2 motivos. Primeiro, bebo cerveja todo dia. Segundo, não tenho marido para me encher o saco. Gente, eu achei aquela assim, maravilhosa. Mas aí você vê que o problema, quer dizer, o problema, a vantagem dela de chegar àquela idade é justamente o mental. Sim. Não foi o físico, não foi a falta do marido, nem a cerveja todo dia. É o mental, ela acreditar naquilo, e aquilo dá felicidade para ela. Não é não, doutor? Assim, eu não deveria, nem posso recomendar esse uso de bebida alcoólica, né? Ainda mais diariamente, mas eu acho que é mais a expressão dela tá bem consigo mesma, né? Então, entrando nesse detalhe aí que você falou, uma outra coisa muito importante que eu falo com as minhas pacientes, hoje eu tenho um público feminino muito grande, são pacientes que eu gosto muito e a gente acaba criando uma afinidade muito grande, né? Então, as pacientes têm uma confiança muito grande, assim, se abrem muito com a gente. Então, eu vejo que a mulher, assim, já tem esse instinto protetor e sempre foi criada, né? Passou de mãe de vó para mãe, enfim. Para cuidar do outro. Para cuidar do outro e às vezes acaba esquecendo de si mesma. Sim. Então, isso é uma coisa que às vezes eu puxo a orelha delas, porque é até uma expressão assim que eu brinco, né, e falo assim, uma analogia. Se você estiver no avião, entrar qualquer um que fez uma viagem de avião, a primeira coisa que eles falam lá, olha, se acontecer algum acidente, máscaras vão cair sobre o seu colo, coloque a máscara no seu rosto e depois ajude outra pessoa. Então, assim, isso é o básico. Se você não estiver bem, se você não estiver se cuidando, como é que você vai cuidar de outra pessoa? Então, às vezes, muitas pacientes acabam abrindo mão de si mesmo ou de se cuidar e não que isso tenha problema, mas é só uma reflexão para poder cuidar do esposo, cuidar da casa, cuidar da família, dos pais, dos filhos. Exatamente. E aí, quando ela vai ver, passou 50, 60, 70 anos e ela tá assim, poxa, não tem ninguém para cuidar de mim. Quem que vai cuidar de mim agora? E eu não tenho mais força para cuidar de mim. Então, esse é o alerta que eu falo para as minhas pacientes, né? Então, assim, falo para seguidoras de vocês também, que é essa coisa de querer cuidar dos outros, mas principalmente amar você primeiro, cuidar de si primeiro, assim. Doutor, depois... agora eu quero falar Isso é sobre muito a alimentação. legal. Alimentação. Por que tem uma época que você pode comer ovo, outra época que você não pode comer gema de ovo? Trigo, agora ninguém pode comer mais trigo. Leite faz mal, queijo, que eu amo. Queijo, laticínio não é correto. Como que a gente vai, nesse monte de informação, a gente falar assim, o que é correto? Boa, Marilene, boa. Essa é uma pergunta muito boa, assim. Isso a gente ouve, todo ano tem, né? A dieta da moda, ou a comida da moda, ou a comida que agora que não pode mais. Tudo que a gente tem na nossa vida hoje, né, envolve a parte socioeconômica também. Então, tudo por trás da gente tem uma indústria. E, além disso, tem estudos também que a gente, às vezes, tinha conhecimento de algumas coisas antigamente, que hoje a gente não tem, ou vice-versa, né? Visões diferentes. Mas, independente dessa parte de alimentação, eu sempre tento pregar para os meus pacientes e para os seguidores também que acompanham a gente, a importância de você fazer uma alimentação que seria independente da moda. Então, assim, tudo que você puder comer que seja natural, que eu digo assim, que foi plantado, que foi colhido, ou enfim, né, para os pacientes que fazem ingesta de carne ou os que não fazem, vai ser sempre muito melhor do que um alimento que é congelado, ultraprocessado. Então, assim, com certeza a melhor bebida que a gente pode ter é a água mineral. Não sendo podendo beber a água, tem a opção de suco, tem outras coisas. E isso com certeza é muito mais saudável do que você tomar um refrigerante. Só que também a gente sabe que às vezes é muito mais caro você manter uma dieta familiar
com produtos que têm mais qualidade. Então, assim, se você for ver hoje, fazer um suco de laranja, Sim. o preço das frutas são muito caros. E você vai comprar um refrigerante aí, do mais barato é muito R$1, mais R$2. barato. É muito mais barato. Então, para uma família, às vezes, que hoje vive de um salário mínimo, tem essa dificuldade por conta disso. Mas uma coisa que é importante é a gente não fazer nenhum terrorismo alimentar. Acho que mesmo uma pessoa que, eu gosto de comer o ovo, mas agora não pode comer um monte de ovo, porque antes podia, agora não pode, que é um vilão. Porque a gente observou que dentro do ovo, né, na gema do ovo, tem uma quantidade maior de gordura. Então você vai ter um acréscimo, talvez, no colesterol, triglicerídeo. Então, às vezes, a gente orienta os pacientes, em vez de você comer um omelete com 3 ovos inteiros, você vai colocar um ovo e mais 2 claras. Eu vou fazer uso de outros alimentos. Então, assim, o queijo, geralmente, quanto mais claro a cor do queijo, menos gordura ele tem. Então dá para a senhora continuar comendo o queijo que a senhora gosta, só que aquele queijo mais branco vai ser melhor. Obviamente que tem aquelas coisas do paladar, né? Esse tipo de queijo aqui eu gosto mais, esse alimento aqui eu gosto mais que o outro. Mas sempre, se a gente for olhar de forma geral, fruta, verdura, um bom e velho arroz com feijão, uma proteína, né? Tanto uma carne, ou frango, ou peixe, isso aí não costuma sair de moda. E sempre que você puder comer de forma natural, vai ser sempre melhor do que os industrializados. Doutor, pois é, a gente esquece disso, né? A gente esquece que existe uma indústria, né? Por trás de tudo, existe um marketing. Marilene, no outro dia, o meu filho é publicitário, né? E ele estava fazendo uma pesquisa para um determinado segmento, uma determinada marca aí, que ele representa. E aí ele estava me contando uma história que eu não sabia. E eu adoro saber das coisas, adoro. Ele falou, mãe, na década de 50, a indústria americana começou a incentivar as mulheres a pararem de amamentar e inseriram no mercado o leite condensado, dizendo que era melhor do que o leite humano. E as mulheres acreditavam. Aí eu virei para eles e falei assim, gente, vocês são meninos da década de 80. Eu falei para eles, vocês esquecem o que eu fazia com vocês? Neston, Nescau, Danoninho, e eu achava que eu era a melhor mãe do mundo. Eu achava que eu era a melhor mãe do mundo, dando aquilo para eles. Eu quase não comprava fruta na minha casa, Marilene. Eu comprava essas coisas, farinha láctea, Neston. Eu achava que eu estava assim... Abafando, né? Vitamina eu adoçava com geleia de mocotó e eu achava que eu era o máximo de mãe, sabe? Não é nada disso, gente. Existe um marketing, uma indústria atrás de tudo. Isso aí. E o leite realmente faz mal para adulto? Então, eu também não sou contra o uso do leite. Na verdade, você tem que ver de indivíduo para indivíduo. Então, hoje tem pacientes que têm intolerância à lactose. E aí tem alguns exames específicos que a gente consegue fazer para comprovar se o paciente tem ou não essa intolerância. E o que eu falo com os meus pacientes, antes mesmo do exame ou da avaliação médica, quem mais te conhece ou quem mais conhece o seu corpo é você mesmo. Então, se você falar assim, poxa, toda vez que eu tomo leite, me dá diarreia, eu me sinto mal, eu fico com a barriga estufada, me dá um mal-estar, e quando eu não tomo, eu não sinto isso, é porque alguma coisa tem. Então a gente consegue fazer alguns rastreios assim mais simples, né? Mas também tem alguns exames mais específicos. Mas eu não sou contra o uso do leite, porque o leite é abominável, vai fazer mal para todo mundo. Não tem nenhum alimento de forma natural que eu sou contra, assim. Acho que tudo depende da gente adaptar. E, obviamente, também e o sendo... açúcar também? Não, aí o açúcar eu já sou contra. O açúcar eu até peço, assim, para vocês fazerem esse teste, né? O brasileiro tem um hábito de beber muito café, né? Então, e o cafezinho acaba indo muito com açúcar. E aí tem casas, né, famílias que já põem açúcar na água. Isso é matar o café. Direto, às vezes, na chaleira ou na garrafa. E que tem paciente que às vezes toda hora que vai tomar um café põe mais açúcar, põe açúcar, põe açúcar. Jesus. E eu faço até esse pedido, né, para chegar em casa hoje ou depois na manhã avaliar o quanto de açúcar você está usando. Então eu até brinco com meu pai, lá em casa eu não tenho muito hábito de tomar o café, então quando eles vão lá em casa ele fica bravo porque eu não tenho café, não sei o quê. E aí ele leva o café dele e o açúcar.
E aí ele tava com essa coisa de, não, eu tô tomando açúcar demerara. Ah, eu tô tomando açúcar mascavo. Eu falei, ó, você só tá se enganando. É o mesmo açúcar e você tá pagando mais caro. Mas por que você não toma café? O café não é uma coisa ruim. Não, não é. É porque eu não tenho... Ele tá falando que ele quase não toma café. Eu não tenho costume. Quando eu era de criança, assim, aí minha mãe... Eu não tomo café. Minha mãe não me dava... Eu amo café. Aí eu não tenho esse costume de tomar o café. Não é eu algo amo que... café, eu aprecio... Mas eu gosto muito do cheiro. Pó de café. Isso aí. E quando o café é muito bom, eu tomo ele completamente amargo para sentir melhor o sabor. E o açúcar acaba tirando o gosto das coisas. Eu tomo com adoçante, mas... E o adoçante? Então, o adoçante... É sintético, né? O que eu sempre falo assim, se você puder tomar a bebida sem o açúcar ou sem o adoçante, é melhor. Primeiro, você não vai estar ingerindo nenhum tipo de açúcar ali, no caso do açúcar, e não está tomando nada sintético ali, nada manipulado. E você também, a bebida vai ter o gosto real daquilo ali. Sim. Então, obviamente, se você pegar um café comum, mais ou menos ele é o gosto padrão. E tem cafés, né, que vão ter um gosto, um sabor, tem toda uma produção. Isso da mesma forma que tem outros tipos de bebida. A bebida ideal para a gente beber, que foi feita, né, é a água. Então, assim, até o suco é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque nele tem muita açúcar da fruta, que é a frutose. Então, o certo é você consumir a fruta in natura. Tanto que se você for fazer um experimento, chupar uma laranja, você vai chupar às vezes uma laranja, 2 laranjas e vai se sentir saciado. Agora, para fazer um copo de suco, você vai usar 3, 4, 5 laranjas e ainda tem a parte ruim que você tira o bagaço dela toda e é ali onde tem mais fibra. Então, essa fibra que você deixa de consumir aumenta mais ainda a quantidade de frutose que você está ingerindo. Então, é mais açúcar. Só que aí você comparar com o refrigerante, seria melhor tomar o suco, mas é melhor a água. E aí dentro dos refrigerantes, né, caso a pessoa vá consumir, eu sempre oriento a consumir o refrigerante zero, porque ele não tem açúcar nenhum. Não é uma bebida que vai estar te dando vitamina nenhuma ou te trazendo benefício nenhum, mas caso vá ingerir, é muito melhor que seja o zero. Tanto que se você tem várias propagandas aí da internet que mostra assim, né, a quantidade que tem numa lata de refrigerante normal é muito grande, que seria às vezes para você consumir durante um ano, assim a gente acaba consumindo em pouco tempo. Então, tudo tem os prós e contras, e quanto mais natural vai ficando nesse caminho, melhor, entendeu? Doutor, entre um copo de refrigerante e uma taça de vinho, você fica com qual? Então, depende da ocasião, né? Depende doida pra você responder. Depende da ocasião, mas assim... Vinho, café. Não acho que se você tomar, que a gente fala de socialmente, né? É porque tem uma coisa engraçada também do social, que isso foi aumentando essa sociabilidade, né? Antigamente, social era a pessoa que tomava uma tacinha num evento, ia ter um casamento, uma festa, e com o passar do tempo a gente foi ficando mais sociável, então isso foi ficando uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Vocês que já têm uma vida, às vezes, mais atarefada, ou uma social mais... Mas ali tá todo dia recebendo alguém, então às vezes é mais difícil controlar isso. Mas assim, às vezes tomar uma taça de vinho no final de semana, ou dividir uma garrafa de vinho com alguns amigos, não vejo nada contra, não. É até melhor se você for comparar com outros tipos de bebida alcoólica, né? Por exemplo, uma vodka, um whisky, que é um destilado que tem um teor de álcool maior, e até às vezes a própria cerveja, que além do álcool, né, tem uma quantidade de caloria muito grande também por conta da cevada e outros ingredientes também. Mas assim, sempre o melhor vai ser beber água, mas eu entendo também que não dá pra gente viver, né, a vida normal só de água. Você vai interagir, às vezes você vai num lanche, né, ou comer alguma coisa com a sua família e vai querer tomar uma coca gelada com 0, né, sem açúcar de preferência. Então assim, eu acho que dá pra gente ter um equilíbrio. Não precisa ser nem chatão de não comer nada, só come tudo saudável, mas também não precisa ir para um outro lado de não ter preocupação nenhuma. Acho que o meio termo ali, né, dá para você comer às vezes uma feijoada no final de semana, mas durante a semana ali você manter uma dieta, algo mais regrado. Que estilo você é? O chatão? Olha, depende. Hoje eu tô mais chato por conta da minha filha, né? Aí eu fico meio que enciumado, assim. A gente é pai de primeira viagem também, muito super protetor, então eu tenho até me cobrado mais, por exemplo, refrigerante
zero era uma coisa que a gente acabava consumindo, né? E aí depois com o nascimento dela a gente diminuiu bastante. Corta, né? Corta. E ainda mais agora que ela tá ficando um pouquinho maior, né? Tá ficando mais, interage mais com a gente, então ela fica mais curiosa, quer saber o que você tá bebendo e quer provar também aquilo. Então, assim, às vezes para evitar, e aí tem que às vezes puxar a orelha da avó, da tia ou da babá. Então, Açúcar, você deixa ela comer? Doce? não, doce ela E sabe os- o que as que é avós hoje. respeitam? Respeitam. Não, Respeito. hoje é diferente, Maria. Hoje elas Os respeitam meus porque... netos não comem açúcar. Meus netos não tomam refrigerante. Sabe aonde que eles vieram tomar refrigerante? Festinha de aniversário da escola. Isso aí que eu ia falar. O mais Entendeu? difícil é quando mistura com outras crianças, às vezes de outro ambiente. Porque assim, o que eu falo é que o ambiente acaba sendo determinante. Então, tem uma definição que a gente fala que é um ambiente obesogênico. Se você estiver numa casa que o pai está obeso, que a mãe está obesa, provavelmente eles comem mal, não se exercitam, trabalham muito, dormem mal e a criança se espelha nisso. E às vezes não é nem por mal, assim, né? É porque você vai fazer o almoço, vai fazer o almoço para todo mundo. O refrigerante que vai tomar é o que vai servir para todo mundo. Então esse ambiente acaba contribuindo também. E aí essa criança depois vai crescer, vai ter os hábitos dela, vai ter filho e vai passar isso para frente. Regina, infelizmente, nós vamos ter que parar. Mas Terminou. eu quero fazer um adentro aqui pro doutor, que eu sou gorda e na minha casa todo mundo é magro, com exceção da minha filha, que teve um problema muito sério e teve que aplicar muito corticoide, quando criança, 5 anos. Até os 5 ela era magrinha. Vamos lá. Eu tenho uma opinião, só para encerrar, sabe, Marilene? Que as pessoas de baixa renda geralmente são gordas. Por quê? Porque elas consomem alimentos que são baratos. Arroz, fubá, angu, macarrão. E o carboidrato, você come e daqui a pouco você está com fome. Né? Exatamente. Tem até uma coisa que eu falo com os meus pacientes, que o principal hoje, né? Principalmente o paciente, eu até atendi uma paciente hoje mais cedo, que é pós-bariátrica, tem há 3 meses. Que você tem que dar preferência para a proteína. Então, isso que você falou, Regina, bate muito e eu ainda acrescento depois uma outra coisa, que é a alimentação hoje saudável, realmente ela não é das mais baratas. Não é. Então, é difícil, igual a gente falou um pouquinho antes, a família conseguir manter esse padrão de alimentação. Tem essa coisa de você ter a dificuldade, às vezes, para preparar um alimento. Então, aquilo que já vem pronto é mais fácil. O preço... E uma outra coisa importante é que muitas vezes essa família, ela, por mais que ela tenha uma dificuldade hoje financeira, às vezes quando ela era criança ela tinha mais dificuldade. Então ela fala assim, poxa, eu não quero que os meus filhos passem vontade que eu passei quando eu era criança. E mais cedo um pouquinho você falou assim, nossa, eu dava muito iogurte, Nossa, fazia tudo dava... isso. Elencou vários produtos. Até naquela época, se você for comparar e pegar a tabela nutricional daqueles alimentos com o que são comparados hoje, eles eram mais saudáveis ou tinham mais vitaminas ou proteínas que eles prometiam do que tem hoje. Então, ainda ficou isso, né? Então, aquela pessoa fala assim, nossa, eu tomava aquele iogurte, eu quero dar para o meu filho. Ou, poxa, aquela época eu não tinha condição de comer tal coisa, eu quero comer 2 vezes essa coisa, entendeu? Então é 2, 3 pães por pessoa. E realmente o carboidrato, assim, além de ser algo mais barato, mais fácil, se você pegar aí algumas desses produtos que você mencionou, é tudo mais simples de você comer e consumir. Então acaba tendo essa facilidade, né, que não é o melhor para a sua saúde. Doutor, criança da década de 80, que deve ser o seu caso, são sobreviventes. Você pode estar certo disso. Então, se você Regina, passou agora pela nós década vamos de 80, encerrar. você é um sobrevivente. Doutora, agora vai fazer as considerações finais. Tá ótimo. Você Agora. pediu para dar um... Pelo amor de Deus, gente, essa entrevista foi demais. Boa. E a gente aprendeu um montão de coisas. E quer saber? Fala, mulherada que assiste esse programa, vamos falar a verdade. Doutor Guilherme é um colírio para os nossos olhos, né? Deveria vir aqui toda semana. Vamos falar a verdade. Além de ser um médico competente, né? Ele está aqui porque é médico competente. Mas se ele é bonito, né?
A gente também achou. Obrigado, Regina. Não precisa ficar vermelho, doutor, tá Não, vermelho, né? tranquilo. Que a gente mata o pessoal aqui de vergonha, né, Marilene? Primeiro agradecer mais uma vez. Passou muito rápido, né? Não é? Eu vim pra cá até preocupado, assim, que é uma responsabilidade muito grande estar aqui entre vocês duas, mas me senti muito, muito feliz. Ai, que bom, E doutor. Que bom. poderia ficar muito mais tempo aqui Mas vai voltar. conversando. Vai. Vai ser um prazer. Viro nós sócio aqui, é só vocês me chamarem. Nós temos que falar ainda das doenças. Claro. Ainda não falamos. Das doenças, dos tratamentos. Não é? Isso Então, aí é o mais muito importante. papo ainda vai rolar. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço Bom, vocês. tem as considerações finais, Marilene, eu estou esquecendo, Marilene me lembrou. Bom, continua, doutor, você já agradeceu ter vindo, ótimo. O que você aconselha para quem está assistindo esse programa, vai? Olha, falar com os seguidores de vocês, né? Primeiro para dar o like aí, seguir esse podcast que transmite tanto conhecimento e informação para todo mundo e que é muito importante a gente cuidar da nossa saúde. Então, se eu pudesse deixar não é nenhuma lição, né? Mas uma orientação, uma dica, assim, é dar mais valor para a sua saúde, porque esse é o maior investimento que a gente pode ter. Então, a gente falou muito sobre tempo, né, de vida, sobre idade cronológica, e o tempo é uma coisa que não passa. Então, é 1 segundo, 1 minuto que você perde, que vai fazer muita diferença lá na sua vida. Então, começa hoje, não deixa para começar amanhã. Mesmo que seja a dieta, não precisa inventar a roda, né? Você comendo arroz, feijão, verdura, fruta, comidas de verdade, só isso daí já vai mudar muito a sua alimentação, você já vai sentir uma diferença, vai ficar menos inflamado, vai ajudar na perda de peso, vai ficar mais disposto, vai dormir melhor. Obviamente, né, evitar a ingesta de álcool, principalmente o abuso de álcool, não fazer uso, né, de tabaco, fumar, e recomendo aí pelo menos 20 minutos de atividade aeróbica todos os dias. Então, assim, se eu puder deixar um ensinamento ou uma dica aí, acho que essa seria os 3 pilares fundamentais que eu vejo hoje para a gente ter uma mudança na nossa saúde. Nossa, muito obrigada. Gente, bom demais. Agora curte esse programa, vai lá, faz a sua parte. Bom, né? Então, até o próximo Entre Elas. Tchau.